Irmãos e irmãs, vamos começar nosso trabalho de pães e joia, como eu chamo. Por que pães e joia? Porque são as coisas mais valiosas que nós podemos aprender com o Messias e com o Pai. São os pães do nosso alimento e as joias da nossa beleza, que está tudo dentro de nós. Para começar, eu quero dizer o que é a Bíblia. A Bíblia que nós conhecemos, sagrada. De fato é inspirada em vários outros seres que tiveram a inspiração divina e puderam escrever. E também de fato é uma criação do homem, não divina. Porque quando o rei Constantino de Roma percebeu que o seu povo estava se dividindo entre israelitas e romanos, ele decidiu por unificar a religião. Mesma coisa que hoje o Papa quer. Papa Francisco, a unificação das religiões. Então, ele resolveu aceitar a religião católica. Não porque ele era católico ou acreditava no Pai. Não. Simplesmente para unir o povo dele de volta. Para acabar com aquela revolta toda. Então, dali eles criaram uma Bíblia, onde separaram livros e acharam que era sagrado e que não era sagrado. E com o passar dos anos, desde são que 1.700 anos aproximadamente, mais de 1.700 anos, ela foi mudada muito, modificada, escrita, manuscrita, em pergaminhos, papiros, depois em papel, e com a reforma protestante foi impressa pela mão de Lutero. E precisamos entender um pouco dela, que na verdade muita parte é sim inspirada pelo Espírito Divino, pelo Espírito Santo, e outras não, outras coisas são farsas, para enganar, como vem sendo feito há centenas de anos. A igreja vem contaminando e enganando todos os seus fiéis e amantes do Pai. Então, esse é o esclarecimento primordial que eu quero fazer a respeito da Bíblia. Ela é divina e humana, inspirada por homens e inspirada por Deus. Agora, saber diferenciar, todo mundo sabe. Basta você ler e saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Começaremos pelo... Eu achei óbvio começar pelo início da vida, em Gênesis, os primeiros capítulos. E quero falar até Noé. Quem foi Noé? Que a igreja... o que a igreja diz é o que a igreja diz. O que eu vou dizer é o que eu vou dizer. Vão acreditar se quiser. Basta ler, pô. A Bíblia está aí, ó. A Bíblia que eu uso é uma Bíblia de Almeida, de 1819, uma versão online que eu achei. Por entender que ela seja menos contaminada, menos modificada, e que mesmo com um pouco de palavras antigas, com Deus escrito com O e muitas outras palavras, mas eu acredito que seja mais limpa. Então, eu vou ler o capítulo 1, que o céu é escrito com O. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra estava vasta e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo.
o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus a separação entre a luz e entre as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Claro, né? Sistema de rotação da Terra. Claro, a gente tem que ter uma rotação para ter vida. A água já havia. Agora a rotação. Primeiro dia, que depois a gente vai ver esses dias. Não, vamos ver logo. Não foram 6 dias. Impossível. Mesmo para Deus é impossível fazer em 6 dias. Até mesmo porque ele não veio aqui. E todo o processo da Terra foi uma evolução. Uma evolução de bilhões de anos. A Terra, o planeta Terra, tem aproximadamente 7 bilhões de anos. E para ver a vida aqui, ideal, geologicamente falando, demorou-se 6 bilhões de anos de adaptação. 6 bilhões de anos e não 6 dias, como tem escrito na Bíblia. Deus simplesmente podia piscar e já ter vida, no caso aqui. Mas houve todo um processo. Então, continuando. Foi o primeiro dia. E Deus disse: haja um estendimento no meio das águas e faça a separação entre águas e águas. E fez Deus um estendimento e fez a separação entre águas que estão debaixo do estendimento e entre as águas que estão sobre o estendimento. E foi assim. E Deus chamou o estendimento céu, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. A atmosfera terrestre, não? Aquele céu, o céu que nós vemos é nada mais nada menos do que a atmosfera terrestre. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu em um lugar e apareça seca. E foi assim. E chamou a terra seca, e chamou Deus a seca terra, e o ajuntamento de água chamou de mares. Visto Deus viu que era bom. E Deus disse: a terra produza erva verde, erva que dê semente, árvores frutuosas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja a semente esteja nela sobre a terra. E foi assim. A terra produziu erva verde que dá semente conforme a sua espécie, árvores frutíferas cuja semente nela estava conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Logicamente que o processo nós já entendemos. E Deus disse: haja luminárias no estendimento do céu para fazer a separação entre o dia e a noite, senão por sinais e por tempos determinados, e por dias e por anos. E sejam por luminárias estendimentos do céu para alumiar a terra. E foi assim. E fez Deus as 2 luminárias grandes, a luminária grande para senhorear no dia, e a luminária pequena para senhorear à noite e as estrelas. E Deus as pôs no estendimento do céu para alumiar a terra, e para senhorear no dia e na noite, e para fazer a separação entre as luzes e as trevas. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. Vamos nos ater bem aqui no capítulo 14, quando ele diz: e Deus disse: haja luminárias no estendimento do céu para fazer a separação entre o dia e a noite, certo? O sol e a lua. E sejam por sinais. Sinais. O sol e a lua, desde o início, foram criados para serem sinais. Por tempos determinados, e por dias e por anos. Em outras traduções nós vemos como estações. Podem ser sim as estações do ano, mas se nós formos ver no hebreu, estações são comemorações, são festas que eles têm lá no povo judaico. São as traduções do quarto dia, não
quarto dia. E Deus disse, aqui no capítulo 20, nós vemos que o pai ele não trabalhou sozinho. Não trabalhou sozinho. E de fato ele nem saiu do lugar dele, lá no centro dos universos. De lá que é o lugar dele, a morada dele é no paraíso, o centro dos universos. Ele é o centro gravitacional de todos os universos que há. E ele disse, e Deus disse, produzam. É como se fosse que ele estivesse dando uma ordem a um grupo de pessoas. Produzam por estar no plural. Como se fosse uma ordem. Então ele, teoricamente, não fez nada com as próprias mãos. Foram seres divinos celestiais enviados por ele, que podem ser chamados até de portadores da vida, em alguns outros textos que eu conheço. E Deus disse, produzam as águas abundantemente réptil de alma vivente e voem as aves sobre a face do entendimento do céu. E Deus criou grandes baleias e todo réptil de alma viva, e que as águas abundantemente produzirão segundo suas espécies, e toda ave de asa segundo sua espécie. E viu Deus que era bom. Bem que é claro que nós, humanos, não fomos os primeiros seres de alma vivente. Houveram os répteis, os dinossauros, que tiveram a chance de povoar a Terra. Sim, tiveram a chance de povoar a Terra, mas creio que não souberam satisfazer ao Pai. E do mesmo jeito, se nós somos por outro lado da história, nós veremos que os reptilianos, como são conhecidos, eles são um povo de outro planeta que foram influenciados pela rebelião de Lúcifer. A rebelião de Lúcifer vem bem antes, muito bem antes da vida humana aqui na Terra. Muito bem antes. E é certo que os primeiros habitantes da Terra, os reptilianos, eles estão aqui até hoje. E a gente não enxerga. Os reptilianos eram nada mais nada menos do que a serpente do Jardim do Éden. Já era o demônio dando seus primeiros passos contra a humanidade. E isso é uma história bem mais complexa e complicada que não está escrita na Bíblia. Isso já foi outros estudos por fora que todos nós temos a capacidade de pesquisar e ter o entendimento. Mas eu vou me ater à Bíblia, somente à Bíblia. Mesmo que há outros aí que a gente nem sabe quem são. E criou capítulo 22. Deus abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E Deus disse, produz a terra alma vivente segundo a sua espécie, gado, répteis e besta fera, segundo suas espécies. E foi assim. Vamos explicar um pouquinho. Porque nós humanos não somos os únicos seres que somos louvadores do Pai e amantes dele. E nem que somos os únicos que ele ama. A outros seres foram dados a oportunidade. A outros répteis, gados, besta-feras, nórdicos, o que vocês quiserem entender. Foi dado a chance. Foi dado. Mas eles não foram dignos de receber o fôlego da vida do Pai. Até porque, mesmo sendo criação do Pai, alguns desses seres não souberam manter o Pai no coração. E isso distanciou. E talvez seja isso. E a rebelião de Lúcifer que podem ter causado a eliminação dos dinossauros. Que não foram eliminados, claro, que eles ainda estão aqui. Ficaram escondidos por muito tempo. Ainda estão escondidos por muito tempo. E Deus fez as bestas feras, que está um pouquinho ruim de ler aqui. Fez as bestas feras segundo suas espécies, e o gado segundo sua espécie, e todo réptil da terra segundo sua espécie. E viu Deus que era bom.
E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, senhores sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou a sua imagem, a imagem de Deus, e criou o macho e a fêmea. Não teoricamente tenha criado, como eu disse, foi um processo de evolução. Os cientistas estão certos, sim. A humanidade demorou 1 milhão, 6 milhões de anos para surgir e se adaptar. Se foi de macacos, de mamíferos marítimos ou de qualquer outra coisa, não sei. Sei que o produto final somos nós. E nós que fomos feitos à imagem de Deus, à imagem do Pai, como está escrito na Bíblia. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitando-a e senhores dos peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move na terra. Ele nos deu a terra para ser senhores de tudo. E Deus disse: eis aqui vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que dá fruto da semente será comida, e todo animal da terra, e toda ave do céu, todo réptil da terra, que é a alma vivente, toda verdura da erva para comida será. E foi assim, e viu Deus que tudo o que fez, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Nada é segredo, até aqui nada é segredo, nada. Não tem muito segredo aqui, até mesmo no capítulo 2, que, que Deus fez o sábado, repousou, e as origens do céu, Jeová, planta, mas o que é bem mais importante aqui é quando Deus realmente dá vida, o sopro da vida, o fôlego da vida. Está no capítulo 2, no versículo 7. Vou pular um pouco algumas partes. E formará Jeová, Deus, ao homem do pó da terra, e soprará em seus narizes o fôlego da vida. E foi feito o homem em alma vivente. Aqui, ó. Aqui que foi provado que nós fomos dignos de receber o fôlego da vida. Que depois de milhares de anos em evolução, conseguimos agradar os olhos do Pai na mente e no coração. E podemos receber o fôlego da vida, a alma vivente dele em nossos corpos, assim superando todos os outros seres que aqui já habitaram. É que fala. Eu vou pular umas coisas que não vou pular, eu vou simplificar e explicar. Todo mundo sabe no capítulo 3 sobre a serpente. A serpente, como eu disse no início, já era um dos primeiros seres influenciados pela rebelião de Lúcifer. De certo, são os demônios. E estão aqui, em todo lugar, em qualquer lugar, e nós não vemos. São os demônios. Eles vivem na terra. Não são espíritos. Eles são carne. São carne, assim como a serpente era carne. Aqui não fala muito, mas a serpente, ela já tinha uma certa intimidade com Adão e Eva. Conversava com eles, falava. E tentou Adão primeiramente. E não conseguiu.
conseguiu e depois tentou Eva, através do fruto da árvore do bem e do mal, para que pudesse ser como Deus. Eles deveriam comer da fruta. Se não houvesse sido comida, hoje não haveria tribulação, guerra, fome, miséria, desgraça. A culpa são deles. Querer ser como Deus é agir como Deus. E terá várias consequências disso. Deveríamos ter continuado como humanos, puros e inocentes, sem vergonha e pecado. A história continua dizendo sobre a serpente, que é o demônio que tentou, Deus amaldiçoou o homem, amaldiçoou a mulher, amaldiçoou a serpente. Mas vamos ater aqui, bem aqui, no capítulo 3, versículo 19, que diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela tomado foste, porquanto pó és, e porquanto a pó te tornarás. Aqui já mostra o valor do capitalismo, criado depois da mordida do fruto. O suor do teu rosto comerás o teu pão, ou seja, eu terei que trabalhar para comer, o que não haveria se a fruta não tivesse sido comida. E ele ainda diz mais, que hei de comer todos os dias da tua vida do fruto do pecado, a partir da primeira mordida. Todos os dias o pecado viveu entre nós os homens e vive até hoje entre vários homens o pecado. A história mostra claramente que o demônio age desde o início. Age tanto desde o início que até essas ideias de rituais, de sacrifícios nunca foram divinos, nunca foram do Pai. Deus nunca exigiu sacrifício nenhum do Filho, nunca. Estas coisas que estão aqui não são coisas de Deus, são coisas do demônio e da serpente. Ela já induziu Adão a criar tais sacrifícios para ela mesma, porque a partir do momento em que eles morderam daquele fruto, o Senhor deles não passou a ser mais o Pai, e sim o fruto do pecado, a serpente demoníaca. É ela que controla as ações do humano a partir daquele momento, porque Deus nos deu livre-arbítrio, mas Ele não interfere. Nós escolhemos o caminho que seguimos, e sacrifícios não são o caminho do Pai. Não existe. Deus, no caso, aqui para eles, é a serpente, e não o Pai. O Pai é o Pai, Deus é Deus. Eu acredito no Pai, e não em Deus, ou deuses, ou serpentes, ou qualquer outra designação que venha interferir na minha vida mental e espiritual. Então, a origem do sacrifício claramente não foi de Deus, ou do Pai. Foi do Deus serpente, do demônio. Nunca vi Deus fazer essas coisas. A origem e a própria serpente, o demônio, o Deus deles, que induziu Caim à inveja. Onde já se viu Deus distinguir sacrifícios e se agradar mais um do que o outro? Onde já se viu isso? O Pai não distingue ninguém. Todos são iguais. Todos são iguais. Todos. Por que um seria mais agradável ao outro? Isso não é do Pai. Entendam.
vocês foram contaminados. Contaminados, eu estou querendo descontaminá-los. Caim mata Abel por obra do demônio, da serpente, e é banido para as terras de Nod. E nas terras de Nod, como podemos ver, uma pequena controvérsia que passa despercebida, muito despercebida, que ninguém percebe, mas os sábios entenderão, os sábios conhecem, que fala da descendência de Caim. É uma coisa incrível, muito incrível, porque acredito que vocês não se ateram a isso quando leram a Bíblia. Diz assim, que é no capítulo 4, a partir do 17 em diante, que diz: E conheceu Caim a sua mulher, e concebeu e pariu a Anoque, que é Enoque, na minha Bíblia tem escrito Anoque. E edificou sua cidade e chamou o nome da cidade do nome do seu filho, Enoque. Inspirado pelo demônio, e o demônio querendo ter um legado entre os homens, um legado, usa Caim, mata Abel e depois cria uma cidade com o nome dele para glorificar o demônio e não o pai. Enoque não é filho do pai. Enoque é da descendência de Caim. Se puxarmos um pouco mais de Enoque, Enoque gerou Irade, Irade gerou Zeel, até chegar a Lameque. Lameque, bem aqui, que tem no capítulo 18. Lameque. Enoque e Lameque. Enoque e Lameque. São descendência de Caim? Aqui está escrito que sim. Mas se nós formos ao capítulo 5 e veremos que Adão fez um outro filho, Sef, que tem claramente que foi feito à imagem do pai, Sef, não Caim ou Abel, não tem escrito que eles foram feitos. Aqui há bem claro, Sef foi criado à imagem e semelhança do pai. E chamou de Sef. E a sua descendência é a seguinte: os seus herdeiros. Diz que ele gerou filhos e filhas. E depois gerou Enos. Sef gerou Enos. Enos gerou Quenã. Quenã gerou Malalael. Malalael gerou Jared. Jared gerou Enoque. Outro Enoque. Houve um Enoque de Caim e um Enoque de Sef. Vamos continuar. Então, Enoque gerou Metusalá. Metusalá gerou Lameque. Afinal de contas, Enoque e Lameque descendem de Caim ou de Sef? Os sábios enxergam que aqui em seguida, quando na descendência de Sef surge Enoque, bem no capítulo 4, capítulo 5, versículo cadê?
24, que diz: E andou Enoque com Deus, e não estava mais, porquanto Deus o levou. Ele, teoricamente, não morreu. Ele foi arrebatado em vida. Enoque foi arrebatado em vida por Deus, aqui, segundo a Bíblia. Mas, depois de Lameque, nós temos um descendente um pouco controverso, que foi contado uma história meio esquisita sobre ele nas religiões, que é Noé. Se tu fores sábio e se examinar, verá que Noé não é descendente de Seth. Não. Noé é descendente de Caim, pois foi criado Enoque e depois Lameque e depois Noé. E nós vemos isso primeiramente na descendência de Caim. Vemos o nome Enoque e Lameque, mas não ouvimos o nome Noé. Isso é a serpente demoníaca querendo deixar o seu legado, dizendo que Noé foi descendente da parte boa de Adão, mas não, foi descendente da parte maligna, que é Caim, o fruto do demônio. Talvez possa estar me chamando de louco, herege, um monte de coisa, mas eu vou provar que Noé não era do pai. Noé não era do pai. Quanto não é do pai? Primeiro eu vou mostrar que esse Deus que está escrito aqui não é o pai. Não é o pai. No capítulo 6, nós vemos assim. Estou muito ruim de ler. No capítulo... Aqui. No capítulo 12. Na verdade, começa bem. Vamos começar pelo capítulo 7. 7 não, 5. Sim, capítulo 5 do... Não, versículo 5 do capítulo 6. E viu Jeová que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e todo o fingimento dos pensamentos do seu coração somente eram mal em todo o tempo. Então se arrependeu Jeová de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. O Pai não é divino e perfeito? O Pai erra? O Pai não erra. O Pai não erra. Ele não se arrepende. Ele já sabia desde o início. Quando ele colocou a serpente lá, ele já sabia que Adão e Eva pecariam. Ele é perfeito. Ele jamais se arrependeu de ter criado os homens. Ele é perfeito. Ele nos criou porque sabe que nós somos capazes de voltar para ele. Sabe que nosso lugar é no paraíso. Isto que está aqui é ilógico. Deus, em toda essa sabedoria, é impossível de se arrepender. O que ele faz é certo e justo. Certo e justo. Não se arrepende. Vejamos mais. E disse Jeová: destruirei o homem que tem errado sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, etc. Se Noé fosse da descendência boa de Adão, viesse dos caminhos do Pai, ele teria pedido misericórdia. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, erramos, pecamos, nós podemos nos redimir. Não. Noé foi egoísta.
preferiu salvar a si e a sua família, em vez de deitar-se em prantos e pedir ao Deus misericórdia. Certamente, o verdadeiro pai, se fosse capaz de fazer isso, o ouviria e teria misericórdia por amor aos filhos. Onde já se viu? Vou destruir os homens. Um Deus que condenou Caim por matar Abel, como ele mesmo pode ser assassino? Que lógica tem isso? Onde já se viu esse Deus ser o pai? O pai não é assassino. E se ele quisesse destruir a vida humana, réptil, baleia, mar, qualquer coisa, ave, ele simplesmente tiraria o sopro da vida que foi dado por ele. É simples. Fazer assim, ó, e todo mundo morrer e que nasçam outros. Ele teve que criar um dilúvio. Por favor, o dilúvio não é do pai. O dilúvio é obra do demônio para dividir os homens que estavam seguindo o caminho dele e outros, como Noé, que não eram do caminho dele. Ele preferiu deixar o seu legado com Noé. Deixou o seu legado com Noé. E não é de Deus. Noé não é de Deus. Não é. Ainda pode estar me chamando de herege. Vou provar que Noé não é de Deus. Ainda há 2 pontos que provam que Noé não é de Deus. O primeiro deles é logo depois que ele embarca na terra. Depois do dilúvio. Vamos esclarecer um pouquinho aqui. O demônio, até hoje, ele tem poderes. Ele não é o pai, mas ele tem poderes. Ele sim pode fazer chuva, pode fazer terremotos, pode fazer erupções vulcânicas. Ele tem poder para isso. Tem. Mas não é Deus. Nem o pai. Ele é o demônio. A serpente é o demônio. E está aqui. Vamos a um ponto onde eu ia dizer sobre a descida de Noé, quando ele embarca na terra. Pega os animais. Deixa eu ler. Vou procurar aqui. Aqui, no capítulo 8, versículo 20. E edificou Noa a Jeová um altar, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, ofereceu o holocausto sobre o altar. Sacrifício de novo? Onde já se viu o pai pedir um altar e querer animais ser sacrificados? Isso é coisa do pai, gente. Isso é coisa do demônio. Noé agiu induzido pelo demônio, fazer sacrifícios desde o início, quando Adão foi também tentado fazer seus filhos fazerem sacrifícios para o demônio, porque Deus não pede sacrifício. Deus não pede sacrifício. Nem o cordeiro que foi crucificado na cruz é sacrifício do Pai. É sacrifício dos homens. É sacrifício dos homens e não do Pai. Então, onde já se viu um ser divino, espiritual, inspirado em Deus, Noé, fazer sacrifícios, matar animais, criar altar? Não, isso não é de Deus. Agora, outra coisa, para finalizar sobre essa primeira parte, vejamos quando Noé ele se embriaga. Ele se embriaga e contou bem aqui no capítulo 9, versículo 20. E começou Noa a ser lavado da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, embebedeu-se, e descobriu-se no meio da tenda.
descobriu-se que ele ficou nu. E ficou nu no meio da tenda. E viu Chan, pai de Canaã. Chan, que era filho de Noé, um dos 3 filhos de Noé, pai de Canaã, e fez saber a seus ambos irmãos fora que o pai estava nu. Então os outros irmãos, Sem e Jafete, cobriram o pai, e tudo ficou ali por enquanto, até que no versículo 24 diz: E despertou Noé do seu vinho e atentou que seu filho menor lhe tinha feito. Ele não fez nada. O que ele fez? O que foi que ele fez? Ele que pegou o vinho e colocou na boca de Noé? Foi ele? Foi ele que chegou e despiu Noé? Foi? Não. Só curiosidade. Curiosidade. E o que Noé diz depois? E disse, no versículo 25: Maldito seja Canaã, servo dos servos, e seja teus irmãos, onde já se viu um ser divino espiritual, inspirado no Pai, amaldiçoar alguém, o próprio filho. Que pai é esse? Pai é esse? Que pai? Pai, filho do pai não é, filho do demônio. Noé não é filho do pai. Está escrito na Bíblia. Examina, lê, seja sábio, interprete, veja que Deus não é esse Deus, não é o Pai, é a serpente, usando desde os primórdios da vida humana o homem. Não se deixe iludir, não se deixe iludir, examina a Bíblia, lê, atente-se, descontamine-se, livre-se desses dogmas. Jesus não foi a nenhuma sinagoga ou templo orar. Jamais foi. Jamais. Ele ia, chutava, discriminava, mas principalmente ia para ler as escrituras do Velho Testamento. E com certeza a sabedoria e o entendimento do Pai caíram sobre ele. E ele pôde ver essas coisas. Assim como não eu, só eu vi. Várias outras pessoas olharam. Agora não. Você prefere ir ao templozinho lá e escutar. Não olhar, não examinar, não estudar. Aí um líder religioso te diz que é assim, que Noé era um carinha bonzinho e tal, que salvou todo mundo porque ele foi escolhido do Pai. Que faça, que faça. Bem no início da Bíblia já tem o início das farsas. Eu não digo que a Bíblia é inteira farsa. Muita dela é inspirada no Espírito Santo. Zacarias, Isaías, a maioria do Novo Testamento, alguns livros do Velho Testamento, e outros há uma controvérsia muito grande, mas é óbvio que quem é sábio sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. O que eu disse aqui, que está escrito na Bíblia, sobre Adão, Caim, Noé, é de Deus? É do Pai? É do Pai? Finalizo aqui a primeira parte desse ensino, do novo ensino, como meus irmãos chamam, do verdadeiro pão, dos pães e joias. Obrigado por ter dado atenção.